Olá, hoje a gente vai mergulhar na crise que está sacudindo a United Health Group, sabe? Uma gigante da saúde lá dos Estados Unidos, parte do Dow Jones, e que está passando por um momento bem complicado agora em 2025. É verdade. A gente está olhando aqui o material do nosso portfólio sobre essa crise e, bom, a ideia é entender o que está acontecendo. Investigação criminal, um baque financeiro pesado, mudança de liderança e os reflexos disso tudo, né? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil, por causa da Amil, que era deles. Exatamente. Olha, é uma situação bem séria mesmo. O que impressiona é como tudo aconteceu junto, né? Tem essa investigação do Departamento de Justiça americano, o DOJ, sobre possíveis fraudes no Medicare Advantage. Aquele programa do governo para idosos, né? Isso, que é operado em parte por empresas privadas como a United Health. E junto com isso, as ações despencaram. Uma queda assim de mais de 50% em um mês. Nossa, quanto isso representa em valor? Foram 288 bilhões de dólares que evaporaram do valor de mercado. E para completar, o CEO renunciou bem no meio dessa confusão toda. Vamos começar por essa investigação do DOJ, então. A Reuters falou que o foco é em cobranças infladas para o governo, né? Usando diagnósticos de pacientes no Medicare Advantage. Exato. A United Health, claro, nega, diz que nem foi notificado oficialmente e que suas práticas são transparentes. Pelo menos é o que a própria empresa afirma. Mas a investigação está rolando. Sim, e mexe com dinheiro público, o que sempre é delicado, E né? o mercado, como você disse, reagiu muito mal. Essa queda de mais de 50% nas ações em um mês é brutal. Muito. Em meados de maio de 2025, a ação estava ali por volta de 291 dólares. Só no ano já tinha caído uns 45%. A NPR até disse que foi a pior semana para as ações desde 1998. É. O impacto foi tão grande que a empresa teve que suspender as próprias projeções financeiras para 2025. Suspenderam o guidance. Por quê? Citaram custos médicos mais altos que o esperado, sabe, justamente no Medicare Advantage. Isso para mim sinaliza que talvez o modelo de negócio ali, que era super importante para eles, tá sob uma pressão enorme. É curioso porque, ao mesmo tempo, vi que o Bank of America rebaixou a recomendação da ação falando em recuperação lenta. Sim, de compra para neutra. Mas o consenso geral de Wall Street, segundo o Chip Ranks, ainda era de compra forte. Como pode essa divisão? Olha, isso mostra bem a incerteza, né? Alguns analistas talvez vejam a queda como uma oportunidade, pensando a longo prazo, confiando que a empresa se recupera. Outros, como o BOFA, devem estar vendo riscos maiores, talvez ligados a essas investigações, a pressão nos custos. Faz sentido. O mercado não tem certeza do tamanho do problema. Exatamente. Ninguém sabe direito a profundidade, nem quanto tempo essa crise vai durar. E com esse cenário todo, financeiro, legal, se complicando, a liderança também mudou, né? O CEO Andrew Whitty saiu em maio de 2025. Saiu. Alegou razões pessoais. E quem voltou como interino foi o Stephen Hemsley, que já tinha sido CEO antes. Uma troca em um momento bem tenso. Muito tenso. E ainda tem o contexto daquele assassinato do ex-CEO da United Healthcare, o Brian Thompson, no fim de 2024, né? Isso já tinha colocado a empresa muito na mídia, de forma negativa, aumentou a pressão. Voltando para as questões legais. Além dessa investigação criminal principal do DOJ, tem mais alguma coisa, outros riscos. Tem sim. Essa investigação do DOJ está com a unidade de fraude em saúde deles, olhando as práticas nesse programa que tem quase 8 milhões de pessoas. E ela está ativa desde meados de 2024. Ah, já faz um tempo então. Sim. E fora isso, a empresa sempre passa por auditorias normais de outras agências, tipo Receita Federal, Departamento do Trabalho, SEC. Isso aumenta o risco regulatório geral. É importante não confundir, né? Teve um outro caso. Isso, um caso civil anterior sobre uns supostos sobrepagamentos de 2 bilhões, que foi rejeitado em março de 2025 porque disseram que não tinha provas. Mas essa investigação criminal de agora é outra história, é diferente. E a política entrou nisso também, né? Vi um deputado republicano comentando. Sim, o Greg Murphy. Ele falou que essa prática de inflar diagnósticos para cobrar mais era imoral, mesmo que não fosse tecnicamente fraude. Ele destacou o custo extra que isso gera para o sistema. E o risco de multas pesadas ainda existe. Com certeza. Alguns analistas falam em multas que podem chegar a bilhões de dólares por causa dessa investigação criminal. É um risco financeiro bem real. Ok.
Essa confusão toda na United Health não deve ter ficado só lá dentro, né? Como isso afetou o mercado de saúde em geral? Nos Estados Unidos, o grande medo é que aumente a regulamentação no Medicare Advantage. Isso afetaria todo mundo que opera nesse segmento. Os custos para as seguradoras podem subir. E a confiança do consumidor? Fica abalada, claro. A gente viu até as ações de concorrentes, como Humana, Elevance, Cigna, caindo também. Efeito cascata. E aqui no Brasil? Você mencionou a Amil. A United Health vendeu a Amil em fevereiro de 2024, um pouco antes dessa crise toda estourar lá fora. Exatamente, venderam para o José Seripieri Filho por 11 bilhões de reais. E o motivo, na verdade, é que a Amil já vinha dando prejuízo aqui há tempos. A sinistralidade estava altíssima. Sinistralidade alta significa que gastavam muito com os serviços médicos dos clientes, né? Mais do que arrecadavam às vezes. E isso chegou a 101% no primeiro semestre de 2023, por exemplo. Gastava mais do que entrava de mensalidade. Para a UHG, a operação aqui já não se sustentava mais, eles queriam focar nos Estados Unidos. Mas agora, mesmo com a Amil tendo um novo dono, essa crise global da antiga controladora pode respingar na imagem da Amil aqui no Brasil? Olha, pode sim. Pode ter um efeito residual na percepção da marca, sabe? E isso no momento em que o setor de saúde suplementar aqui no Brasil já está cheio de desafios. Quais desafios? Os custos não param de subir, a sinistralidade está alta para quase todo mundo, tem muita judicialização. Especialistas que a gente viu nas fontes, tipo da KPMG, da Forteza Partners, falam que o setor precisa repensar os modelos de negócio com urgência. E a saída da UHG pode mudar o mercado aqui? Pode levar a uma concentração maior de mercado, segundo alguns. A UHG entrou forte em 2012 comprando a Amil e saiu em 2024. Foi uma passagem relativamente curta, mas marcante. Então, para a gente fechar, o que a gente tem é uma crise com muitas frentes na United Health, né? Legal, com a investigação do DOJ, financeira, com essa perda de valor gigantesca e as projeções suspensas, de liderança, com a troca de CEO, e com reflexos claros no mercado americano e, indiretamente, aqui no Brasil por causa da Amil. Exatamente. É um caso bem complexo. E sabe o que isso me faz pensar? Fica uma reflexão, né? Qual? Que uma crise tão profunda numa empresa líder como a United Health revela sobre a sustentabilidade e talvez a fiscalização da participação privada em programas públicos de saúde, como é o caso do Medicare Advantage lá nos Estados Unidos. E pensando mais amplo, como é que esses tremores todos podem acabar redesenhando a confiança e a competição no setor de seguros de saúde como um todo, muito além da própria United Health? São perguntas que ficam no ar para a gente acompanhar.